Problemas de infraestrutura acabam agravando ainda mais o trânsito de São Luís. Vias esburacadas, semáforos danificados, a ausência de faixas tornam a vida de motoristas e pedestres bem mais complicada. Em áreas consideradas nobres, a exemplo da Ponta da Areia, algumas vias secundárias estão sem camada asfáltica e driblar as crateras existentes é rotina obrigatória. No início da Avenida dos Franceses, a faixa de pedestre não existe. A mesma situação também acontece em outro ponto da ilha. No populoso bairro da Cidade Operária, próximo à unidade de pronto atendimento, UPA, a faixa não existe nas duas vias, o que dificulta a travessia dos pedestres. Já no cruzamento da Avenida Kennedy com a Rua Armando Vieira, o semáforo está com defeito, pois a luz verde que indica siga está queimado. São problemas pontuais e rotineiros que complicam o trânsito e tornam o fluxo de veículos e pessoas ainda mais difícil. E esse é só um exemplo de problemas que se enfrenta por falha dos órgãos públicos. Hoje, no quadro Direito do Cidadão, o jornalista Roberto Fernandes entrevista o presidente do Instituto de Estudo e Defesa das Relações de Consumo no Maranhão para saber o que fazer em casos de danos causados pelo poder público. Doutor Tales, é possível que o cidadão seja ressarcido por um dano causado pelo poder público? Sim, sem dúvida. A Constituição Federal determina que o Estado responde objetivamente por uma omissão, uma comissão causada a um cidadão brasileiro ou estrangeiro. Digamos que um cidadão venha no seu veículo em uma avenida de uma cidade qualquer, caia num buraco e lhe cause danos materiais. Esse prejuízo pode ser ressarcido? Sim, esse prejuízo pode ser ressarcido. O cidadão tem que estar munido de fotografias, documentos, tem que registrar aquele acidente e para isso ele vai poder ingressar em juízo no juizado da Fazenda Pública para obter aquele direito para que seja reparado. E se houver lesão? Se houver lesão, sim, também. Aí ele vai necessitar de um laudo médico para que o profissional ateste aquela lesão sofrida. A calçada, que nós sabemos que a responsabilidade de conservá-la é do dono do imóvel. Mas um pedestre que porventura caia numa boca de lobo, como a gente costuma chamar, ou num buraco que tem naquela calçada e sofra algum tipo de lesão, essa responsabilidade é de quem? Do imóvel ou do poder público? A responsabilidade primária é sempre do proprietário do imóvel, porque aquilo dali é uma propriedade dele. Essa responsabilidade passa a ser subsidiária do poder público quando há necessidade de conservação também em espaços públicos, aquela calçada vá atingir determinados espaços que são transitados. Então, a responsabilidade inicial é do proprietário em conservar aquela calçada. Nós temos também serviços públicos que são prestados, como já falamos, por iniciativa privada. É o caso, por exemplo, do fornecimento de energia elétrica. É comum a oscilação e queimar aparelhos, danificar aparelhos, geladeira, televisão em casa. Nesses casos, o cidadão pode ser ressarcido e o que ele pode fazer para assegurar que os seus prejuízos sejam ressarcidos? A ANEEL determina que o serviço de fornecimento de energia elétrica, que é uma concessão, ou seja, o poder público transfere aquilo para a concessionária, esse serviço deve ser pleno, eficaz, contínuo, universal. Caso haja alguma interrupção desse serviço que venha a ocasionar a lesar bens materiais do cidadão, é possível que ele ingresse em juízo para reparar. Ele deve fazer um inventário, ele deve listar os bens que ele perdeu, ir a uma loja, buscar comparar os valores e ingressar em juízo para que o poder público, para que a concessionária ressarça. Mas ele precisa provar? Sim, precisa provar, documentar, tirar fotos, tudo ele precisa demonstrar que, na verdade, perdeu os bens e ele acionar, mediante protocolo, aquela empresa de que houve uma queda de energia. Um ramo que tem muitas reclamações é o ramo da telefonia.
e vez por outra você fica aí sem poder telefonar por uma razão ou sem internet, e hoje você tem negócios. Você ficar um determinado período e isso causar prejuízo do ponto de vista profissional, é possível também ser? Sim, é possível. É importante ressaltar que o cidadão tem que estar sempre em contato com aquela prestadora de serviço. Deve telefonar, deve solicitar protocolo, deve estar indagando por que aquele serviço não está sendo oferecido de forma contínua. E a gente tem que fazer uma coisa que a gente geralmente não faz, que é guardar aqueles numerozinhos de protocolo que vai comprovar que você tentou um contato, tentou resolver amigavelmente, é isso? É fundamental que o consumidor evite toda hora entrar em juízo. Ele pode, às vezes o problema é simples, ele pode resolver diretamente conversando com a empresa. Mas se ele sofrer um dano pessoal, um dano moral, ele pode sim entrar em juízo. Há um outro serviço que é público, mas também é prestado pelo particular, que é o serviço de transporte coletivo. E é comum hoje você ser assaltado dentro de um ônibus. Nesses casos, o transporte é uma relação de consumo. A pessoa, quando entra no ônibus, ela está ali fazendo um contrato, está pagando para que ela seja transportada para determinado local. Então a empresa tem a plena responsabilidade de manter a proteção às pessoas que ali estão dentro do ônibus. Caso essa pessoa venha a sofrer um furto, ou seja roubada ali, ou então até vitimada, ela pode entrar em juízo, ou seus herdeiros podem entrar em juízo para que ressarça os danos sofridos. Doutor Thales, muito obrigado, foi um prazer tê-lo aqui conosco.